Bom, galera, Brasil 3, Chile 0. O negócio tá melhorando pra seleção brasileira, né, gente? Tipo assim, a gente comenta sempre sobre a seleção brasileira e diz que, nós não temos a melhor geração que nós já tivemos, nós não temos os craques nos níveis que a gente já teve. E sim, é verdade. A gente não tem o Ronaldo, a gente não tem o Romário, a gente não tem o Ronaldinho Gaúcho. A gente não tem esses caras. Nenhum que chega nem perto do nível deles. E a gente não tem o Neymar no auge. O Neymar do auge é do nível quase nesse cara aí que eu falei, tá? Não temos. Mas não quer dizer que nós não temos bons jogadores. Nós temos excelentes jogadores. Em bastante quantidade até. Mas, obviamente, a gente não tem muitos desse nível gênios e tal. Só que com o que a gente tem de material humano nessa geração, dá pra ganhar a Copa. Entende? Porque não é como se todas as outras seleções estivessem passando por uma fase exuberante. Como já, quer dizer, a França talvez tenha muito talento. Mas eu acho que o Brasil dá. E o que se falava era que a gente queria que a seleção brasileira jogasse mais. Jogasse melhor. Mostrasse futebol que esses caras têm. Não é? A gente não estava conseguindo isso, né? Desde do final da Copa de 2022, a gente foi eliminado, o Brasil não jogava bola, não tinha um time. Era uma zona. Era uma zona. E o futebol hoje, mesmo você tendo jogadores bons, talentosos, se você não tiver um time, se você não tiver o coletivo e tal, não tem. Não tem. Mas hoje, a gente viu o que de fato parecia um time de futebol. Tá? O Brasil jogou muito bem. Claro que era contra o Chile, os piores times, o pior time das eliminatórias. Tá? Um horror. Horror. Mas o Brasil não tem nada a ver com isso. E dominou completamente o jogo. E não foi de uma forma. Foi de uma forma sincronizada, digamos assim. Os jogadores sabiam o que tinha que fazer. Os jogadores se encontravam em campo. Os jogadores tinham proximidade. Tinha tabela. Tinha profundidade. Então foi um ótimo jogo da seleção brasileira na questão coletiva também. E isso é muito importante. O time, a seleção brasileira já tem uma cara de time. Coisa que fazia um tempo que a gente não via. Ó, vou falar aqui dos jogadores, porque foram gratas surpresas também em algumas posições aqui. Alisson no gol. O Gabriel Magalhães e Marquinhos de zagueiro foram ótimos, mas também não foram muito exigidos, né? A gente teve Douglas Santos na lateral e ele foi muito bem no jogo. Foi um dos melhores do Brasil, Douglas Santos, tá? Foi muito bem. E o Wesley, ex-Mengão, agora Roma, jogou muita bola também. Os laterais foram muito bem. Os laterais apoiando, voltando, construindo. Excelente. No meio a gente teve Bruno Guimarães e Casimiro, a dupla de volantes, que foi muito bem também. O Casimiro ficou ali mais segurando um pouco e tal, mas fez uma boa partida, mas o Bruno Guimarães fez uma grande partida. Grande partida, fazendo gol também, se apresentando mais à frente, fazendo ligação, tendo mais proximidade com os atacantes. Funcionou muito bem os volantes. Rafinha no meio de campo. Cara, eu não gosto muito do Rafinha nessa posição, tá? Eu sei, no Barcelona jogar assim, cara, o Rafinha pra mim é ponta, sinceramente. E o Estevão ficou na ponta. Eu acho que se trocasse, botava o Estevão no meio e o Rafinha na ponta, eu acho que ficaria melhor, mas tudo bem. E a gente teve o Estevão de um lado, o Martinelli do outro, o João Pedro no meio. O João Pedro, infelizmente, não teve muita chance de arremate. Eu acho que ele foi muito marcado e tal. Mas eu gostei muito da partida do Estevão. Achei que ele conseguiu construir muito bem, mas eu acho que dá pra explorar mais ainda o potencial dele. E o primeiro tempo, né, cara, eu acho que a única coisa que o Brasil de fato pecou foi na hora do último chute. Na hora de fazer o gol. Parecia um pouco nervoso na hora de concluir e a galera tava com uma dificuldade de finalizar muito grande. O Brasil ainda assim finalizou muito. Finalizou muito. O Brasil teve 22 finalizações, 7 no gol. Sendo que o Chile teve 3 finalizações no jogo inteiro e nenhuma no gol. Então o Alisson não foi exigido. Eu sei que teve uma defesaça que o Alisson fez de uma cabeçada, mas estava impedido, então não conta. Então o Brasil tinha essa coisa, construía muito, gerava muito jogo, mas não conseguia finalizar no gol de uma maneira eficiente. Isso é problemático. Você tem que... Mas eu acho que isso aí, sinceramente, depois do que o Ancelotti meio que deu uma consertada aí nesse time e fez o time ter cara de time, coletivo, equipe, essa parte final eu acho que é mais fácil de resolver. Só que aí no segundo tempo, meu amigo, entrou o Luiz Henrique, mano. E o Luiz Henrique, assim, eu e muitos outros contestamos a convocação dele, porque tá na Rússia, a gente não sabe o que tá acontecendo lá, que não sei o que tal. Irmão, o Luiz Henrique foi o melhor em campo, pô. Do momento que ele entrou até acabar o jogo, ele foi o melhor de todos. O que ele criou de jogada, partindo pra cima, gerando jogo e objetivo pra fazer gol. Jogou muito o Luiz Henrique, muito. Infelizmente ele não fez o gol dele, merecia. Merecia. Mas jogou muita bola o Luiz Henrique. Muita bola, tá? E o Paquetá também.
O Paquetá entrou, irmão. E o Paquetá, que vem depois de ser absolvido no julgamento da questão das bets lá, e o Paquetá teve momentos muito difíceis, saiu da seleção por um tempo por causa disso e voltou muito bem. Eu acho que o Paquetá provavelmente vai ser titular dessa seleção brasileira, tá? E o Luiz Henrique tá pedindo passagem, viu? Se ele joga mais um jogo desse, sabe que não tem muito tempo até a Copa. Se ele faz mais um jogo desse, meu amigo, o Luiz Henrique titular, tranquilamente. Porque o que o Luiz Henrique jogou é sacanagem, pô. Importantíssimo. Importantíssimo. A gente sabia da qualidade dele, né? O tempo que ele ficou aqui no Botafogo foi um monstro, jogou muito. E aí, mas só que aí foi pra Rússia. E aí a Rússia tá fora da FIFA, a gente não tem mais contato, não vê o futebol dele. Mas tanto ele quanto o Douglas Santos, lateral, que jogaram muito bem, estão no Zenit, estão na Rússia. Então, assim, é que eles mantiveram o nível, mesmo estando num país que a gente não tá nem conseguindo nem ver o futebol direito lá. Mas olha, eu acho que foi uma ótima partida da seleção brasileira. Eu vi um time que há muito tempo eu não via ter na seleção brasileira. Eu acho que é um bom caminho. Eu acho que os jogadores que tem são importantes e estão fazendo um bom trabalho. A gente vê avanço, eu vejo avanço na seleção brasileira aqui, tá? É 3-0, é um placar que podia ser muito mais, tá? O Brasil criou para muito mais. Mas é um bom placar pra você fazer, tranquilo. E agora vai ter um desafio um pouco maior, né? Porque vai enfrentar a altitude lá na Bolívia, que sempre é complicado. Vamos ver como é que o Ancelotti vai lidar com isso também. E aí, a semana que vem, né, terça-feira, eu acho que é uma coisa interessante pra carreira do Ancelotti, né? Que eu acho que nunca passou por isso, de jogar 4.000 metros de altitude, é uma loucura. Mas é isso, gente. O que vocês acharam da seleção brasileira? Comenta aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu, gente. Até a próxima. Tchau.